Muito obrigada, doutora Susana e Filipa, pelas vossas palavras. Nas próximas horas, refletimos sobre a gestão eficiente da água, inovações tecnológicas e estratégias de sustentabilidade do olival. E para iniciar este debate transformador sobre a gestão de água no olival, chamo já ao palco o keynote speaker do evento, da Conferência Técnica do Olival, José Pedro Salema, CEO da EDIA, que vai analisar o impacto da Estratégia Nacional Água que Une na produção de olival. Engenheiro, tem a palavra. Muito obrigada. Muito bem, muito bom dia, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de aqui estar. E muitos parabéns à Agriterra por organizar mais esta conferência técnica. Eu vou passar os próximos minutos a falar-vos um bocadinho da estratégia Água que Une. E começo com os números. Portugal tem disponível cerca de 50 mil milhões de metros cúbicos de água em ano médio. E em ano médio utiliza cerca de 4.500 milhões de metros cúbicos. Mesmo em ano seco, esta disponibilidade reduz-se para cerca de metade. Quer dizer que os 50 mil passam a ser 25, é 24 mil, por aí o número. E o consumo sobe um bocadinho. Em vez de 4.500, se calhar gastaremos 5.500. Mas se prestaram bem atenção a estes números, parece que Portugal não tem problema nenhum, não é? Com estes números, parece que Portugal não tem problema absolutamente nenhum de água. Porque se em ano seco nós gastamos um quinto das disponibilidades, como é que há problemas de água em Portugal? O problema é das médias, não é? As médias escondem sempre situações muito diversas e há fontes de água que nós não podemos utilizar, não é? Há momentos em que nós temos, para não se distraírem com o gráfico, há momentos em que nós temos muita água, mas que nós não conseguimos utilizar. E os últimos meses são um ótimo exemplo disto, não é? Tivemos os rios a correr a milhares de metros cúbicos por segundo, mas não havia possibilidade para reter aquela água, não é? E estes números são aqueles que fazem as médias, não é? As médias são muito influenciadas pelos valores extremos. Portanto, nós temos que perceber que, de facto, nós queremos utilizar a água quando não há. E este é que é o drama, não é? O drama das regiões mediterrânicas é que a disponibilidade de água é inversa à necessidade. Nós, quando precisamos de água, a natureza não a providencia. E, portanto, precisamos de abastecimento artificial por isto. Este primeiro gráfico mostra esta realidade, no fundo, a comparação das disponibilidades com as utilizações em cada uma das regiões hidrográficas. Portanto, Portugal está dividido por conjuntos de bacias hidrográficas, que são estas 8 RHs, portanto, regiões hidrográficas, e a barrinha azul, a primeira barra azul diz disponibilidades superficiais em ano médio. Depois, a seguir, temos a barrinha mais pequenina, que são as disponibilidades subterrâneas, portanto, mas, no fundo, dentro da barra azul, é a água que nós temos. Depois, a barrinha amarela é a comparação do ano seco. Como é que nós estamos em ano seco? Pois, muito menos, não é? E a seguir, o consumo é a terceira barrinha, que é... os da última fila já nem devem ver essa segunda barrinha. Mas vamos ver se eu tenho ponteiro aqui. Tenho. Não é? É esta barrinha aqui no Ribatejo Oeste, vê-se, ou no Guadiana, vê-se. Portanto, este é que é o consumo de ano médio. Portanto, reparem, o que é o consumo no Rio Lima com a disponibilidade no Rio Lima. Não é? Consumimos menos de 1% da disponibilidade do Rio Lima. Mas já no Guadiana, aqui mais para baixo, nós vemos que o consumo está muito longe do ano médio, mas já é superior no ano seco. E aqui é que começamos a entrar nos problemas. Não é? O consumo médio o consumo médio na bacia do Guadiana é superior à disponibilidade em ano seco. E aqui é que começamos então a entrar nos problemas que efetivamente Portugal tem. É nos anos de carência que nós temos falta de água. Este ano ninguém vai ter falta de água em Portugal, não é? Com exceção talvez da bravura, quer dizer, mas mesmo assim a bravura já está a 60%, portanto ninguém vai ter problema de água. O problema é nos anos secos.
Como é que nós projetamos o futuro? Não é? Quando começamos a fazer estas análises de estratégia, temos que desenhar primeiro o que é a situação atual e temos que projetar o futuro. No fundo, o que é que nós queremos ou prevemos que aconteça e depois montar as peças que são necessárias para satisfazer a diferença de consumo. E então, nós sabemos que as alterações climáticas vão ditar um aumento da evapotranspiração. O aumento da temperatura vai ditar o aumento da evapotranspiração e, portanto, das necessidades das culturas. E, portanto, podemos estimar o aumento do consumo em condições iguais. Portanto, se tudo ficar igual, se as culturas forem as mesmas, e nós aplicarmos um cenário de alterações climáticas, vemos quanto é que é o crescimento do nosso consumo médio. Foi o que fizemos. Mas fizemos um bocadinho mais. Nós estimamos também que algumas áreas vão aumentar. Não estimamos alterações do padrão de ocupação cultural, ok? O padrão de ocupação cultural pensámos que seria constante, mas fomos à procura principalmente dos aproveitamentos hidroagrícolas que estão subutilizados e pensámos que poderiam passar a uma utilização plena. Por exemplo, no perímetro do Mira, utilizam-se apenas 50% da área beneficiada. E tem sido assim por restrições hídricas. Mas é razoável pensar que aquele perímetro pode crescer até provavelmente aos 80%. E em todos os outros do país fizemos um raciocínio semelhante. Depois contabilizámos também aqueles projetos que já estão na calha, digamos, já estão em marcha e, portanto, com certeza que se concretizarão nos próximos anos. E tudo somado, no fundo, vamos ter um aumento das necessidades de consumo. E é isto que aqui está representado neste gráfico. Portanto, a nossa evolução das disponibilidades no consumo e a evolução das disponibilidades do lado das disponibilidades. Portanto, a evolução das disponibilidades e a evolução do lado do consumo. Aquilo que referi há pouco, a redução das disponibilidades nacionais em cenário de alterações climáticas é de 6%, o que face ao número que nós temos de disponibilidades médias não parece grave, não é? Reparem, é passar de 52 ou 53 para 48, portanto não é propriamente uma redução muito grande. Já o aumento dos consumos em ano seco e nas regiões mais críticas, esse sim é aquele que temos que adressar. Aquilo que referia relativamente ao cenário de crescimento está aqui condensado, no fundo, o aumento da adesão em aproveitamentos existentes, os novos aproveitamentos hidroagrícolas em curso, a segunda fase do EFMA, portanto, há uma expansão em curso no projeto Alqueva que também foi considerada, há um grande projeto de valorização dos recursos hídricos no Tejo para a agricultura que também foi concretizado, ou que também foi considerado, e ainda a substituição de fontes subterrâneas por fontes superficiais. Isto tudo dá um crescimento da área regada, no nosso cenário, de cerca de 113 mil hectares. Portanto, é este número com que trabalhamos. E a diferença do consumo atual para o consumo futuro está muito dependente desta nova área de entrada em produção, de entrada em regadio. É muito mais determinante a nova área que é regada do que o aumento do consumo por via do incremento da evapotranspiração. Okay? Portanto, no nosso cenário de futuro, o que interessa é quantos hectares mais é que nós vamos querer regar em Portugal. Naturalmente que vamos ter que acautelar as alterações climáticas, mas é muito mais importante decidir quantos hectares novos é que nós queremos regar em Portugal. Esta é a grande decisão. E no nosso cenário foi este, e a estratégia que foi montada foi em torno deste incremento do consumo. No fundo, estimamos que vamos necessitar mais cerca de 1.000 milhões de metros cúbicos. Temos que encontrar as medidas necessárias para juntar esses 1.000 milhões que vamos precisar no futuro. Portanto, a estratégia toda é desenhada em torno
deste cenário. Mas nós já temos hoje ferramentas importantes em Portugal. E temos números também, de facto, muito relevantes. Se olharmos para o parque de barragens, que hoje está perto dos 90%, ou assim uma coisa, não sei, já não lembro o último número da APA, mas é 90 e qualquer coisa, a média. Nós temos 15 mil milhões de capacidade de armazenamento no nosso parque de barragens. Mais uma vez, se olharmos só para este número, parece que Portugal não tem problema absolutamente nenhum. Então, se gastamos menos de 5 e temos 15, temos 3 anos de água nas nossas barragens portuguesas. Extraordinário, não é? Se todos estiverem assim, não há problema. O problema é que em alguns sítios isto não é verdade. Esta média é muito camuflada pelas bacias sedentárias do norte. E quando olhamos para as bacias do sul, vemos que não é assim. E existe outra ferramenta que é por vezes, ou muitas vezes, esquecida e até diabolizada por alguns setores. Não está aqui de certeza ninguém que se calhar diaboliza isso, que são os transvases, não é? As ligações entre sistemas. Já existem hoje 3 importantes transvases em Portugal. Não são os únicos, existem mais, pelo menos 2 ou 3 mais pequenos, mas estes 3 transvases existem em Portugal e nunca estão nas notícias, não é? E não estão nas notícias porque funcionam sem problemas. E, portanto, essa é a mensagem que eu acho que é importante divulgar, é que há transvases que não estão nas notícias. O Tejo Seguro às vezes está, não é? Lá em Espanha, ou nos Estados Unidos, ou na Rússia, onde quer que seja, há transvases que correram mal por este planeta fora. Há muitos maus exemplos, mas há outros que são bons, que não têm problemas, porque foram feitos com ponderação, com conhecimento, com ciência e foram incorporadas até muitas medidas para minimizar os impactos desse transvase. Portanto, temos o Sabugal-Memoa, portanto, do Douro para o Tejo, temos no Mondego, no Alto de Ceira, um transvase que é essencialmente para fins hidroelétricos e depois temos o grande transvase de Alqueva, que tira a água do Guadiana e põe na bacia do Sado em cerca de 300 milhões de metros cúbicos por ano. Isto é para mostrar que esta ferramenta é também uma das que está prevista na estratégia. Não houve tabus relativamente a nenhuma das soluções. E esta foi também considerada em última prioridade, mas foi também considerada. O pacote de medidas foi organizado em 3 grandes eixos. Isto é mais quase comunicacional, mas que eu acho que faz algum sentido esta agregação. No fundo, o eixo da eficiência, o eixo da resiliência e o eixo da inteligência. E, no fundo, o que temos aqui é que, no eixo da eficiência, nós temos todas as iniciativas para redução de perdas, não é? Os sistemas que estão rotos, naturalmente, os buracos têm que ser tapados, portanto, de forma muito simplista, e temos muitos na agricultura que precisam de grandes investimentos para a redução de perdas, mas também nos sistemas de abastecimento público, não é? Nós temos sistemas de abastecimento público que perdem 70%, não é? A ERSAR publica estes números todos os anos. Há um concelho em Portugal, já não me lembro qual é, lá no Norte, que tem 70% de perdas. Portanto, naturalmente que isto não é aceitável, não é? Se estamos num país com algumas dificuldades, ou que tem dificuldades pontuais, não é admissível perder 70%. Queremos também promover a utilização de água residual tratada. Portugal é o pior aluno da Europa em termos de água residual tratada. Nós temos os piores indicadores de água residual tratada e há muitos usos que são extremamente compatíveis com a água residual tratada. Não é preciso caminhar até ao abastecimento público, portanto, até beber o esgoto tratado, digamos assim, mas há outras utilizações, como o regadio e como a lavagem de ruas, etc., que podem e devem ser utilizadas com esta água. E a reabilitação de infraestruturas, não é? Naturalmente, aqui, este eixo de eficiência tem uma grande fatia do investimento, quase 3.500 milhões, com mais de 100 medidas. No eixo da resiliência, temos o aumento da capacidade de armazenamento, portanto, pegar nos sistemas existentes e aumentar a sua capacidade, a construção de novas barragens, de interligações e de novos sistemas. E o restauro também da continuidade fluvial, portanto, a parte ambiental, garantir que os rios
e as linhas de água continuam a funcionar como devem na natureza, enquanto hotspots de biodiversidade, enquanto sistemas transportadores de resíduos essenciais para os estuários e para os oceanos. Portanto, não esquecer esta vertente ambiental. E depois, no eixo da inteligência, no fundo, todas as medidas mais de software, digamos assim, menos de betão e de aço e mais de decisão e de gestão. Como é que são os modelos de gestão, como é que são os sistemas tarifários, como é que são os impostos que temos instalados para promover o uso eficiente, como é que são os nossos sistemas de informação, portanto, a digitalização do ciclo urbano da água, o conhecer o consumo, que hoje, em muitas realidades, não sequer se mede, não é? Temos aquele trabalho da Gulbenkian há 2 ou 3 anos, que, por inquérito, determinou que em 70% dos agricultores não se mede a utilização da água. Quer dizer, isto não é admissível, não é? Eu não sei se confio muito neste número, mas não é admissível que não seja medido o maior utilizador de água, não é? A agricultura tem também que dar aqui um exemplo a todos os outros setores, medindo rigorosamente toda a água que usa. Porque no abastecimento público não há dúvida, não é? Nem no industrial. Aí toda a gente tem contador à porta. O problema é que na agricultura temos os regadios públicos, que esses em princípio têm contadores e têm estruturas de gestão que medem, mas temos os regadios privados. E nos regadios privados, não é? Se eu tenho uma charca, um furo, uma barragem minha, não tenho que medir a água que uso. Mas devia, não é? Devia porque precisamos dessa informação para o país. Este é o quadro. É o quadro de todas as medidas. São cerca de 300 medidas que foram contempladas na estratégia, com um investimento global de 9.500 milhões de euros. Portanto, isto é um número respeitável, não é? Dois PDRs, mais ou menos. O PDR são 4.500, portanto, isto são 2 PDRs e qualquer coisa de investimento até 2040. Se me perguntam, e as fontes de financiamento que estão identificadas? Não. Isto é o somatório, não é da lista do Pai Natal, mas mais ou menos, não é? Portanto, o que foi pensado foram todos os investimentos que são necessários. Qual é que é a estimativa que nós temos hoje para esses investimentos? E depois somamos. Não está aqui dito, e não foi pensado, quem é que vai pagar isto e como é que vamos pagar isto. E, portanto, para os próximos anos nós temos um gigantesco desafio que é encontrar fontes de financiamento para estes investimentos. E é um bom tema também para a mesa redonda que se segue. Mas há aqui um número que eu acho que, alguns números que eu acho que é importante reter deste quadro. Não só o investimento, como o número de medidas, mas quanto é que é o impacto dessas medidas em milhões de metros cúbicos, portanto, em hectómetros cúbicos. E são estas três colunas. E há por vezes nós ouvimos esta discussão da água e temos os partidários, digamos assim, da eficiência, a levantar a bandeira da eficiência e dizer assim, não, o que é preciso é a eficiência, porque a eficiência vai resolver todos os problemas, porque nós temos um enorme desperdício pelo país e quando acabamos com esse desperdício, portanto, quando resolvemos o problema da eficiência, todos os nossos problemas vão ficar resolvidos. O problema é quando começamos a fazer contas e vemos que todas as medidas de eficiência somadas dão cerca de 1/3 do nosso problema. O nosso problema eram 1.000 milhões de metros cúbicos, não é? O tal número que temos que conseguir tapar, o buraco que temos que tapar. Mas todas as medidas de eficiência dão 329. Portanto, nós precisamos mesmo, se queremos validar e concretizar este cenário de crescimento da área, nós precisamos de eficiência, mas precisamos também de resiliência e de aumento da segurança. Portanto, no fundo, estes 2 eixos aqui, aumento das disponibilidades e da segurança, porque senão não vamos ter água. Não vamos ter água em anos críticos. Em anos médios seguramente que teremos. Okay? Mas em anos críticos e nas bacias deficitárias não vamos ter água. Temos as 300 medidas podem ser
algumas são de âmbito local, como a reabilitação do sistema X ou Y, e depois temos outros programas, outros tipos de investimentos que são de âmbito nacional. Este é o quadro do programa, do conjunto de medidas de âmbito nacional. Temos aqui alguns exemplos só, como o Programa de Ação para a Digitalização do ciclo da água, não só o ciclo urbano, todo o ciclo da água. Mas há aqui uma linha, que por acaso é a última, que eu acho que é muito relevante para esta discussão, para a discussão em concreto do olival. Falámos que temos áreas previstas de novos regadios associados aos aproveitamentos agrícolas, portanto, aos regadios coletivos, mas temos também, na estratégia, uma linha importante para os regadios privados, que é o apoio à construção de charcas e pequenas barragens. Não são só charcas, portanto, é muito importante pensar que não são charcas como a definição que hoje temos de charca, que é apenas um buraco escavado sem nenhuma fonte de água. É possível também, ou foi pensado também pela estratégia, facilitar a construção de pequenas barragens, portanto, sítios onde haja alguma escorrência superficial e aproveitar essa escorrência superficial do período úmido para o período seco. E foram contemplados 500 milhões de euros para isto. Mas a área que vai ser possível regar a partir destas charcas e destes reservatórios não está contemplada na nossa estratégia. Okay? Como dificilmente não tínhamos muita certeza no volume que era possível construir a partir destes números. E, portanto, como não sabemos o volume, não podemos estimar a área que devemos regar. Mas serão seguramente uns largos milhares de hectares. E o que se vai fazer nesses milhares de hectares depois vai depender da dinâmica empresarial, porque serão sempre medidas privadas, no fundo, da iniciativa privada. Esta é a distribuição das medidas regionais e eu depois, de seguida, vou no fundo, tentar concretizar algumas delas. No fundo, há investimento de norte a sul. Naturalmente que cá, para o sul, há mais investimento. Vejam que o grande bolo está aqui concentrado no Tejo e deriva essencialmente do projeto Tejo e das grandes barragens que estão previstas concretizar associadas a este projeto. E agora em 9 programas, portanto, há aqui muitas divisões, portanto, estas 300 medidas podem ser agrupadas de várias formas. Uma delas é nestes 9 programas de ação estruturantes. O programa de ação estruturante para a redução das perdas de água, já falei nisto, mas são cerca de 1.400 milhões de euros, com um impacto de 81 milhões de metros cúbicos. A eficiência dos aproveitamentos hidroagrícolas. Portanto, aqui há 3 grandes perímetros hidroagrícolas que temos mesmo que modernizar. O Mira, a Idanha e o Mondego. São assim os 3, se calhar provavelmente por esta ordem. Grandes aproveitamentos hidroagrícolas que precisam de grandes reabilitações. Há outros, naturalmente, a Cova da Beira também está aqui. Aqui no Alentejo também haverá, com certeza, no Roxo ou em Odivelas, muitas modernizações para fazer, mas as mais profundas e com impactos maiores, diria que eram estas 3. E os números na eficiência agrícola são muito significativos, não é? Nós podemos, com este programa de modernização dos nossos regadios coletivos, poupar 200 milhões de metros cúbicos. Não é? É um número muito, muito grande. Mais para a parte urbana, digamos, para o mundo urbano, a questão da água reciclada, portanto, da água para recirculação, com os programas da água mais circular, também pode ter um impacto de 120 milhões de metros cúbicos. Água esta que, ao ser poupada no ciclo urbano, pode aliviar a pressão sobre um recurso que é partilhado. Lembrem-se que há muitas barragens que têm vários fins, portanto, servem vários tipos de consumo. Se eu retiro menos água da barragem para beber ou para lavar a estrada, é mais água que fica disponível para a agricultura. E, portanto, há aqui um efeito indireto também que pode ser
importante para a agricultura por via desta água residual tratada. O reforço do armazenamento de água com a otimização das estruturas existentes e a construção de novas barragens pode ter um impacto de 550 milhões de metros cúbicos. A ver, o poder dos novos sistemas é muito, muito grande face às nossas realidades, e vou concretizar aqui com 2 exemplos. Isto é a barragem do Baixo Sabor, a segunda maior barragem de Portugal. Cria uma albufeira com 1.080 milhões de metros cúbicos de capacidade. Foi construída por um privado e o Estado não gastou um cêntimo nesta barragem. De facto, ganhou vários milhões de euros, ou várias dezenas de milhões de euros, com o direito que vendeu a esse privado de construir esta barragem. E, portanto, esta barragem serve apenas os interesses privados desse promotor, que é a hidroeletricidade. Se nós queremos que estas estruturas tenham fins múltiplos, tenham diferentes utilizações, nós vamos ter que renegociar o contrato que esse privado tem e pagar-lhe naturalmente alguma coisa. Mas é perfeitamente possível conceber utilizações consumitivas a partir destas megaestruturas hidroelétricas. E nós no Norte temos várias. Esta está ao lado, está a 10 km em linha reta do Val da Vilariça, que é a zona mais pujante de Trás-os-Montes agrícola. Portanto, é quase um ovo de Colombo esta questão de encontrar usos alternativos para as barragens já existentes. Esta é a barragem de Marechal Carmona e Denha Nova. A entidade gestora, portanto, a Associação de Regantes, já tem o projeto pronto para altear esta barragem. Quer dizer que, mexendo apenas no descarregador de superfície, é possível pôr mais 1,5 metro de água e assim aumentar quase 15% a capacidade útil da barragem. São este tipo de investimentos que nós queremos que aconteça. No Algarve, uma nova barragem que está já em estudo é a barragem da Fopana. Portanto, os chineses gostam muito desta, que é o Dragão Azul, não é? Que é a barragem do Odeleite. Ao lado há uma ribeira da Fopana que tem caudais importantes e, no fundo, o que está a ser considerado é um represamento, portanto, uma barragem ali com ligação a este sistema do Odeleite, que, por sua vez, já está ligado ao beliche também e, portanto, ser um grande reforço do Algarve. Sines, vou passar rapidamente, falar do projeto Tejo, que já referi. Portanto, nós consideramos um investimento superior a 2.000 milhões para o projeto Tejo. Está aqui considerado o aproveitamento, portanto, o sistema de distribuição de água e a captação no Tejo, mas também a barragem do Ocreza, portanto, a barragem do Alvito no rio Ocreza, que seria um grande regularizador do Tejo. A reabilitação dos rios e ribeiras também vou passar mais rápido, e a digitalização também, para falar apenas numa gestão e na reprodução, no fundo, do modelo empresarial de Alqueva noutras realidades, noutras regiões. Por vezes, e esta semana, ou há poucos dias, apareceu um artigo também, né? Quantos Alquevas é que precisamos em Portugal, não é? Qualquer coisa deste género. E às vezes pergunto, mas porquê é que não fazemos mais Alquevas? Eu digo sempre, olha, não fazemos mais Alquevas porque não temos outros Guadianas e outras serras de Portel. Não é? Não há outros rios e outros locais de barragem para fazer outros Alquevas. Mas podemos aprender com o modelo de gestão. O que é que se fez em Alqueva? Fez-se uma estrutura profissional que acompanhou o projeto do início, com várias valências, com várias capacidades. Portanto, não foram só engenheiros civis, mas estavam engenheiros do ambiente, estavam biólogos, estavam arqueólogos, estavam antropólogos, todos a trabalhar com um objetivo em comum de ter um projeto que serve a região e serve as suas várias dimensões. Isto é possível fazer, achamos nós, no Tejo, principalmente com os esforços de investimento que nós vamos ter pela frente, com estas grandes barragens. A articulação disto tudo exige uma estrutura profissional que, no fundo, acautele todos os interesses. O Mondego também é outro claro exemplo onde isto se pode reproduzir. E referir aqui, finalmente, a ligação do Tejo ao Guadiana. Este transvase, que
foi considerado pode ser faseado. Não é obrigatório fazer e pensar que o fim deste projeto é só o transvase. Nós concebemos aqui uma solução que permite reabilitar uma estrutura muito antiga, que isto é aquela fotografia que está ali, a barragem de Povas-Meadas, que é a barragem das mais antigas do país, está a fazer 100 anos, entrou em serviço em 1927 e está com enormes problemas de segurança. Portanto, nós vamos ter que intervir por uma razão de segurança. Mas podemos fazer melhor, não é? Nessa intervenção, podemos aumentar-lhe a capacidade, podemos fazer com que ela seja reversível. Ao fazer com que ela seja reversível, ela está aqui, ela pode funcionar como uma bateria de água. Se aumentarmos a capacidade deste sistema e daquele e fizermos mais 2, podemos ter aqui 4 barragens que funcionam como uma grande bateria de água, que anda com água para cima e para baixo em função dos preços da eletricidade. Portanto, sem consumo. Se depois quisermos dar-lhe outra função, podemos fazer a captação no Tejo. E, a partir daí, funcionar também como um regularizador do Tejo. E se mais tarde quisermos fazer e virmos que é necessário fazer a ligação ao Guadiana, esta pode ser a origem, a partir daqui, para a ligação ao Guadiana. Portanto, eu acho que é um projeto muito emblemático, porque pode ter estas 3 fases, sem perder a visão do transvase que é possível. Pode-se fazer a primeira fase de reabilitação, a reversibilidade e a captação no Tejo com valia, portanto, sem perder o interesse, mesmo sem o transvase, esta reabilitação fará muito sentido. E, finalmente, a do Monte da Rocha, a Almira. Portanto, é outra das considerações que foi tida. O sistema de Santa Clara, Mira, tem tido muitas carências. Foi considerada uma ligação a partir do Monte da Rocha, que será a última albufeira a que Alqueva chega, em túnel ou em conduta. É uma questão que muitas pessoas levantam, com toda a razão, mas a Alqueva tem água para isto tudo? A Alqueva pode chegar a todos estes sistemas que queremos? Provavelmente não. Não faz mal que acabou. Acho que tinha acabado a apresentação. Provavelmente não. É preciso tomar opções e pensar que precisamos de o reforçar. Um dos reforços possíveis é claramente o anterior, portanto, este transvase. Há outros que estão considerados, nomeadamente no aproveitamento das albufeiras, das linhas de água que estão a jusante, do Teres Cobres e do Carreiras. Mas pode ser uma peça muito importante para o Sul. E, portanto, muito obrigado pela vossa atenção. Não consegui, nestes minutos, explicar-vos toda a estratégia. Vamos ter agora as mesas redondas para aprofundar. Estou completamente disponível para, se me quiserem contactar e esclarecer alguma questão ao vosso serviço. Muito obrigado.